Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje iniciando uma série de vídeos para falar de ferramentas portáteis elétricas, tá? E a gente vai começar com o cavalo de tração, a máquina que todo marceneiro tem que ter, que é uma serra circular portátil. Pessoal, eu tinha e confesso que ainda tenho alguns preconceitos em relação à serra circular portátil, mas eu estou me adaptando ao que tem aparecido por aí de máquina boa, tá? Que permite a gente fazer cortes de qualidade, né? Mesmo com esse aparecimento de máquinas boas, né? Esse aparecimento muitas vezes está ligado a uns preços assim meio salgados, né? E nesses tempos que a gente vive, ou sempre a gente precisa cuidar bem do nosso dinheiro, e para fazer isso, a gente vai falar hoje sobre como escolher bem uma serra circular portátil. Além disso, né, aproveitando o vídeo, apesar de ser um vídeo curto, introdutório, eu vou mostrar para vocês algumas recomendações sobre como fazer um corte com serra circular com segurança, ok? Então vamos lá. Primeiro, você vai comprar a sua serra, né? É lógico que a gente vai procurar obter o melhor resultado para o dinheiro que a gente vai empregar, né? Então eu diria o seguinte, se você vai comprar, primeiro, aliás, eu diria o seguinte, abordando o primeiro aspecto, potência, tá? Desejavelmente, a gente compra a máquina de maior potência se a gente for fazer cortes, por exemplo, que envolvam chapas, sejam elas chapas de compensado, de MDF e madeira. Eventualmente, você vai cortar uma prancha de madeira, vai que você pegue aí um jatobá pela frente, 5, 6 centímetros de espessura, você vai precisar de uma máquina potente, com potência aí acima de 1.500, por volta de 1.800 watts, que dá mais de 2 cavalos, que é uma máquina, um cavalão, né? Uma máquina beleza para fazer um corte dessa, né? Só que não necessariamente você vai cortar madeira maciça. De repente você trabalha só com MDF, e se for esse o caso, você pode pegar uma máquina com menos potência, em torno de 1.200 watts, por exemplo, você já estaria bem servido, né? Mas desejavelmente, se você quiser comprar uma máquina mais versátil, se você tiver recurso para isso, aí eu recomendaria investir em máquinas com potência superior a 1.500 watts. Lembrando o seguinte, né? Essas recomendações que eu faço para a serra circular portátil são se você não tiver recurso para comprar uma serra circular estacionária, seja ela uma serra circular estacionária de chão ou de bancada, que é uma serra que pode apresentar algumas vantagens em relação à serra circular portátil. Embora essas vantagens, ao longo do tempo, com novos equipamentos que estão surgindo e que a gente vai falar em outros vídeos, estejam diminuindo, tá? Então, falamos sobre a potência, vamos falar sobre o segundo fator, peso. Se você vai fazer cortes que com frequência impliquem movimentação da serra, quanto menor o peso, mais fácil fica, tá certo? Então, se for este o caso, né, uma serra circular portátil sem trilho, tá? Que você vai movimentar bastante a máquina, quanto menor o peso, melhor, porque isso representa menos esforço, mais segurança. Outro fator a ser observado, pedir para a nossa câmera 1 dar um zoom aqui para mostrar os detalhes da máquina. Quando você pegar uma máquina, você vai examinar uma máquina para comprar, segure no disco e verifique se ele não tem jogo, oscilação, tá? Isso significa o quê? Se a máquina tem jogo, oscilação no disco, né? O disco que está preso no eixo, esse eixo está internamente ligado a rolamentos, mancais de fixação, etc. Se tiver jogo, o disco vai jogar para lá e para cá na hora do corte e você não vai ter um corte tão preciso quanto você poderia ter se você tivesse um disco que tivesse firmemente preso ao resto, ao corpo da máquina, né? Sem esse jogo aqui. Outro fator importante, existem máquinas que permitem a regulagem entre a posição do disco, o plano do disco e esta lateral aqui do solado. Por que que isso é desejável? Porque a gente pode usar o solado que, trabalhando junto com uma guia, vai permitir que eu faça cortes retos. Se eu tiver uma lâmina cujo plano de lâmina não está paralelo a essa lateral do solado, você vai ter um corte com a lâmina trabalhando enviesada, o que não vai ser bom para os negócios. Você vai ficar com um corte que não vai estar bonitinho como ele deveria ser, certo? Então, aqui no caso, né, eu estou mostrando, por exemplo, aqui eu estou com 12,5, aqui eu estou com
12,5 também, aparentemente. Essa máquina aqui está com o plano do disco, paralelo lateral, ótimo. Existem máquinas que permitem essa regulagem para você garantir esse paralelismo. Então, verifique se a máquina dispõe deste mecanismo. Se a máquina não dispuser desse mecanismo, faça a verificação durante a compra para você não levar para casa um equipamento com problema. Outra característica importante, que a tua máquina tenha regulagem do ângulo de corte, certo? Que você possa ajustar a posição entre o disco da serra e o plano do solado. Se a máquina que você estiver comprando não tiver esse dispositivo, você estiver optando por fazer essa compra, tá? Verifique se você tem perpendicularidade, tá? Pegue um esquadro que você conferiu e verifique se solado e plano do disco estão perpendiculares, ok? De qualquer forma, se a sua máquina tiver o mecanismo de ajuste, você vai fazer o quê? Antes de todo o corte, pega o esquadro. Eu sei que toma tempo, eu sei que precisa paciência, mas pega o esquadro, faça aquela verificação para você garantir que o corte que você fizer na espessura vai estar a 90 graus, vai estar no esquadro bonitinho, com o plano da chapa do material que você estiver cortando, tá? Muito bem, outra característica importante, profundidade de corte, tá? Quanto maior a profundidade de corte, certo? Maior a possibilidade que você tem de cortar peças espessas. Isso, obviamente, está associado à potência. Não adianta uma máquina que tem uma baita profundidade, mas não tem potência para cortar um material espesso, né? Essa máquina aqui, por exemplo, consegue me dar até 8,5 centímetros de profundidade. É uma baita máquina, tá? Tem uma profundidade muito boa. Outra característica importante, a facilidade com que você abre a guarda da máquina, tá? Na hora de fazer o corte, você vai precisar fazer esse movimento, né? Tem gente que gosta de fazer no próprio deslocamento da máquina, né? Deixar a própria máquina fazer isso, mas se isso aqui for difícil de movimentar, você vai ter um pouco de dificuldade durante o processo de corte, o que não é agradável, né? Bem, nós falamos então das principais características que você tem que ter numa máquina, né? Quando você for fazer a compra, observe essas características, né? Lembrando, potência, peso, possibilidade de ajuste do ângulo do plano do disco de serra com o solado, o ajuste entre o plano do disco de serra e a lateral, profundidade, a facilidade de movimentação da guarda. Então, prestar atenção nessas características na hora de fazer a compra. Elas estão descritas aí no PDF, aqui o PDF que está anexo ao vídeo, tá? Então, vamos pensar nisso na hora de fazer a compra. E agora vamos prestar atenção em alguns cuidados básicos na hora de fazer o corte, ok? Então, vamos agora para a nossa área de lançamento de foguete para fazer o corte das peças e falar sobre esses cuidados que são pequenos, mas importantíssimos para evitar acidentes. Vamos lá. Bem, pessoal, eu estou aqui no Cabo Canaveral, que é a área de lançamento de foguetes aqui da marcenaria, né, para mostrar para vocês como fazer o corte de uma peça na situação mais adversa, que é não tenho uma bancada, não tenho nada para me ajudar, a não ser o chão, 4 caibros, 4 travessas e 8 cunhas, tá? A cunha que eu estou falando é essa aqui, não estou falando de ninguém não, hein? Cunha de madeira, tá? Vamos lá. Por que eu preciso desses caibros e dessas cunhas? Para garantir que a minha peça está toda calçada, de forma que, quando eu executar o corte, a peça não vai mudar a posição, as partes da peça não vão mudar de posição e não vão travar a minha serra. Seja assim ou seja assim, certo? Travamento de serra não é nada divertido, tá? Então, calçar a peça bonitinho. Deem uma olhada aqui, ó, cunha para tudo quanto é lado, para a peça estar toda calçadinha, tá? Isso, como eu disse, vai reduzir o risco, né? Se for tudo perfeito, vai impedir que ocorra o travamento da serra. Além disso, né? Importante, estou mostrando tudo para vocês aqui, ó, com a máquina desligada da corrente elétrica, desplugada, certo? Já regulei a profundidade do corte, de tal forma que eu tenho alguns milímetros para baixo da espessura da peça, tá? Outra coisa, já observei que
a serra não vai pegar aqui no chão, tá? Então, os meus caibros garantem altura suficiente para a serra passar sem pegar no chão, tá? Na hora de ligar o cabo, como não é divertido o cabo desligar no meio do corte, a gente faz assim, ó, pega o cabo, faz como se fosse um nó. Se ele puxar, ele não solta, tá? Vamos lá. Equipamento de proteção individual. Muita gente acha que é bobagem. Pessoal, olhos. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, eu prefiro manter os dois para continuar vendo as moças lindas do Brasil. Como eu também gosto de ouvir boa música, eu cuido dos meus ouvidos, ponho protetor auricular. Às vezes, quando eu estou fazendo um corte, eu estou longe da bancada, aí tudo bem. Mas se eu vou fazer um monte de corte, eu sempre coloco, tá? Sempre coloco. O que eu conheço de marceneiro que sofreu acidente, certo? E marceneiro surdo ou meio surdo, tem um monte, tá? Então vamos cuidar bem dos ouvidos para a gente continuar ouvindo música boa. Agora que eu estou quase pronto para fazer o corte, lembrar de alguns cuidados adicionais. Primeiro, não encostar o disco de serra na peça, deixar ele um pouco recuado para eu ligar a máquina e não ter um tranco no início do corte. Aí eu começo o corte, quando eu termino o corte, eu não movimento a serra até que o disco pare, tá? Nada de ficar por aí com o disco de serra para lá e para cá, rodando a algumas dezenas, centenas ou milhares de rotações. Não é divertido, tá? Então, um pouquinho de paciência, deixa a máquina desligar, parar o disco de serra e aí você movimenta a máquina, tá? E na hora de fazer o corte, ter cuidado para abrir o guarda-serra, né, para você ter um corte mais suave. E agora a gente vai passar a faca nessa bela peça de cumaru aqui, ok? Estou tirando o fio do caminho, certo? Para não ter o desgosto de cortar o fio durante a usinagem. Então, pessoal, apoiado aqui, ó, à frente, né? Vou ligar a serra antes de começar o corte. Nada de começar assim, senão eu tenho um tranco. Começo aqui, faço o corte, terminou lá com a máquina parada, eu espero a parada do disco. E aí eu faço a retirada da máquina. Vamos lá? Tá aí, pessoal, corte executado, nenhum tranco, suave na nave, tranquilo, certo? Sopa no mel, devagarinho, com cuidado, ninguém se acidentou, ninguém se machucou. O único cuidado adicional, a gente ainda não tem aqui no Brasil o costume de ter proteção com a parte respiratória, tá? Eu estou aqui cortando, estou fazendo corte de uma peça só, né? Se eu estivesse cortando várias peças se eu estivesse fazendo corte de madeiras que provocam alergia, por exemplo, um cedro arana da vida, eu colocaria máscara. Ou então, já existem equipamentos serras circulares que vêm com sistemas de exaustão, o que ajuda bastante também se você tiver um aspirador para poder fazer a retirada do material que está sendo cortado. Ok? Em resumo, é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fino no YouTube ou no Facebook, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?